Queridos, os cumprimento com a paz do Senhor. Amém? Alegra-me estar convosco mais uma vez nesta oportunidade. Louvo a Deus por estar convosco, né? Quero parabenizar nosso irmão Wellington, líder local dessa juventude, que tão prontamente tem se esforçado com vocês, né? Vocês estão de parabéns pelo trabalho. Não podemos estar aqui na sexta nem no sábado por motivo de trabalho, mas fomos informados que Deus salvou, libertou, abençoou, e hoje à noite, né, no encerramento não vai ser diferente. Se terminasse ontem, já por certo vocês estariam satisfeitos pelo que Deus já fez. Louvo a Deus pela vida de vocês. E eu queria uma camiseta dessa. Pai, e o pastor? Mas eu quero uma com slogan de capitão, igual do pastor Fábio ali, ó. Tá vendo? Muito chique, legal, né? Parabéns para vocês, né? O negócio tem que ser bem feito, né? Isso é bom. E esta manhã eu fiquei feliz, né, quando o pastor Fábio nos comunicou para que está falando algo da parte de Deus. Já estaríamos aqui independente de qualquer convite, porque como líder regional eu me sinto na obrigação de estar nos eventos locais. É claro que gostaríamos de estar todos os dias, não podemos, mas eu louvo a Deus porque Deus nos preparou hoje. Iríamos falar de um assunto, irmãos, que nós havíamos separado acerca de namoro, noivado, casamento, mas em janeiro nós vamos estar fazendo um simpósio regional. Vamos abordar vários assuntos, né? Teremos os pastores locais ministrando, então já iremos abordar esse assunto. Então, como é um assunto mais complicado, vou deixar para os mais velhos, tá bem? Aí eles vão... Eu não quero ficar mal com vocês, né? Então, deixa eles ministrarem. E hoje nós vamos dar um estudo sobre um grande homem de Deus. E eu gostaria que você prestasse atenção e me ajudasse na leitura dos versículos. Por certo, Deus tem uma palavra para você. Eu tenho certeza, você vai entender o que Deus tem para você. Tenha um momento que Deus exorta, um momento que Deus passa o bálsamo, mas tudo é importante. Eu quero meditar convosco a respeito da confissão dos pecados e o perdão divino. Tá bom? Diga bem forte: confissão dos pecados e o perdão divino. Amém? Para tanto, baseado nesse tema, gostaria que você abrisse no livro de Salmos 51, versículo 1 a 15, nós estaremos lendo. Salmos 51, versículo 1 a 15. Salmos 51, versículo 1 a 15. Salmos, eu creio que todos já encontraram, né? Normalmente quando o pastor chama, vamos ouvir fulano de tal, o camarada não está meio despreparado, abre o livro de Salmo, né? Aí vem um grande pregador, dizia que o livro do Salmo é o livro dos preguiçosos. Não é verdade, irmãos, né? É que é o escape, né? Quando não tem, livro de Salmo. Onde você abrir, Deus fala. Que benção. Então é fácil. Salmo 51, versículo 1 ao 15. Eu leio um verso, vocês leem outro. Assim sucessivamente. Amém? O primeiro verso diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Versículo 3: porque eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim.
Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Purifica-me com hisopo, e ficarei puro. Lava-me, e ficarei mais alvo do que a neve. Esconde a tua face dos meus pecados, e apaga todas as minhas iniquidades. Não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Abre, Senhor, os meus olhos, e a minha boca entoará o teu louvor. Antes de você assentar, repita comigo o versículo 7, por favor. Vamos lá, 1, 2 e 3. Purifica-me com hisopo, e ficarei puro. Lava-me, e ficarei mais alvo do que a neve. Você pode dizer amém? Pode se assentar em nome do Senhor Jesus. Queridos, este salmo, ele é um salmo de Davi. E para falarmos de Davi, primeiro nós temos que saber quem era Davi. Quem foi Davi? É claro que todos nós sabemos da biografia do grande homem de Deus que fora Davi. Mas a Bíblia declara que Davi era um homem ungido, na qual o Espírito Santo se apoderou dele. Primeira qualidade de Davi: ele era um homem ungido, no qual o Espírito Santo se apoderou dele. Para isso eu peço para que um jovem leia para mim alto e bom som, mais forte mesmo, quase gritando. 1 Samuel capítulo 16, versículo 13. Primeira característica positiva de Davi: ele era um homem ungido de Deus. Obrigado. Olha o que diz aí. Então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. Então diga bem forte. A primeira qualidade de Davi era a unção. Amém. Segunda qualidade de Davi: ele era um homem corajoso. Leia para mim agora 1 Samuel 17 e o verso 50. Segunda característica de Davi: ele era corajoso. 17 e verso 50. Pode ler. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra. Primeira qualidade de Davi: ele era um homem que tinha. Segunda qualidade: ele era corajoso. Amém? Quantos estão ouvindo? Diga amém. Então essa é a segunda qualidade de Davi. A terceira qualidade de Davi: ele era cheio do temor de Deus. Leia para mim 1 Samuel capítulo 26, versículo 8 e 9. Eu quero que vocês folheiem a Bíblia. Vamos primeiro estudá-la antes de entender o que Deus tenha para falar. 1 Samuel 26, verso 8 e 9. Pode ler.
Então nós vemos aqui que Davi, ele poupou a vida de quem aqui? De quem Davi poupou a vida? Vocês lendo o versículo. De Saul. Então Davi, ele poupou a vida de Saul por quê? Porque ele tinha medo de Saul? Não, né? Porque ele tinha medo de quem? Da mão de Deus, ou seja, ele tinha temor. Primeira qualidade de Davi, ele tinha. Segunda qualidade, ele era. Terceira qualidade, ele tinha temor. Então essas 3 características eram positivas, porque Davi tinha. E a mais especial, a quarta, Davi era um homem escolhido por Deus. Leia para mim Salmo 89, versículo 3. Salmo 89, versículo 3. Fiz um concerto com o meu. Quem era escolhido? Davi. Então, primeira característica positiva de Davi, ele tinha. Segunda, terceira, quarta, escolhido por Deus. Este era Davi. Agora diga bem forte: os pecados de Davi. Pastor, mas um homem com todas essas características, ele tinha pecado? É claro, irmãos. Nós vamos ver os pecados de Davi. E os pecados de Davi começam a ser relatados no capítulo 11 de 2 Samuel. No capítulo 11 de 2 Samuel. Eu quero que você entenda uma coisa. Quem que Davi matou? Qual era o nome do gigante que ele matou? Golias era o nome do gigante. O homem que mataram o gigante Golias foi derrotado pelo gigante da concupiscência. Concupiscência, não é concupiscência, tá bom? Concupiscência. O que é a concupiscência? A concupiscência, normalmente quando alguns dizem que o pecado ele é gerado através da mente, mas a concupiscência ela é gerada através do apetite desordenado em pecar. Então a concupiscência ela é gerada por um apetite desordenado em pecar. O que é isso? Quando o homem ou a mulher ou o jovem não tem controle da sua vida, tá bem? Então isso é concupiscência, apetite desordenado em pecar. A pessoa peca e continua pecando. Todas as vezes que alguém pedia perdão para Jesus, Jesus dizia: olha, vai e volte a pecar que eu estou aqui disposto a te perdoar. É isso que Jesus dizia? O que Jesus dizia? Vai, não peque mais. Por quê? Não é porque Deus é misericordioso que Ele está disposto a perdoar sempre. Ele perdoa sempre, pela sua misericórdia. Mas o apetite desordenado em pecar é concupiscência. Portanto, quais eram os pecados de Davi? Primeiro pecado de Davi, ociosidade. Leia para mim 2 Samuel, capítulo 11, versículo 1 e 2. Ociosidade. Diga bem forte assim, o primeiro pecado. Quero que vocês participem comigo, para a gente entender. O primeiro pecado de Davi, a ociosidade. O que é ociosidade? Na concepção de vocês, o que é ser ocioso? Sem ter o que fazer. Alguém já pensou, é eu. Sem ter o que fazer. Você já percebeu quando a gente está sem o que fazer?
a gente às vezes fica pensando besteira. Já percebeu? Quando a gente não tem o que fazer, a gente vai falar mal dos outros. Ó, quando não tem o que falar, vamos falar mal do pastor Daniel. Vamos falar mal do Wagner. Não, tem que ter. E é homem e mulher, irmãos, é do mesmo jeito, né? Tem um programa que eu vi na internet aí de uma grande cantora, canta que é uma benção, mas o nome do programa era Fofoco Santa, alguma coisa assim, tipo Fuxico no meio dos crentes, né? Era o nome do programa, e tá bombando o programa, né? Ou seja, ociosidade, quando não tem nada para fazer, não tem nada. Uma pessoa descompromissada, ela não tem nada o que fazer. Uma pessoa que não tem nada o que fazer, ela procura o que fazer. Sim ou não? Mas outros, pela ociosidade, ela, por não fazer nada, ela só comete delitos. E Davi, ele estava ocioso. O Leônidas leu que era normal nessa época os reis saírem para guerrear. Sim ou não? Onde Davi estava? Fazendo o quê? Dormindo, babando na cabeceira da cama. Primeira coisa que ele fez foi passear no pátio, né? Ele tinha que estar frente a um exército. Ele estava em casa sem fazer nada. Quem não faz nada não participa de um grupo de jovens, porque é uma pessoa que é acostumada a não fazer nada. Quem não faz nada, ela critica quem faz. Quem não faz nada serve de tropeço na casa de Deus. Quem não faz nada, ele só gera conturbação. Quando você vê alguém dando muito problema na igreja, pode ter certeza, esse camarada não está fazendo nada. Crente problemático, gente problemática, obreiro problemático, são pessoas que não têm nada o que fazer. E o nosso pastor presidente, ele dizendo, uma vez pregando, ele até, eu concordei quando ele disse que, meu irmão, se você não atrapalhar, já está ajudando. Por quê, irmãos? Tem uns que está ocioso e ele consegue vir aqui, né, por não ter nada o que fazer. Eu vou lá. Vamos ver, nesse congresso vai bombar, vai sobrar a menina lá que eu recebi a unção de Salomão, né? Outros, não, esse congresso, olha, vai sobrar uns gatinhos na fita lá, né? Tá vendo lá, São Conrado lá, tá vindo uns, olha, já passou as vacas magras, agora tá na época das vacas gordas, entendeu? Tá, o negócio tá bom lá. Não tem o que fazer. Ocioso. Davi, o primeiro pecado de Davi, ociosidade. Não tinha o que fazer. Vamos para o segundo pecado? Segundo pecado de Davi, cobiça. Primeiro, nós lemos no texto aí que ele foi atraído e engodado pela sua própria concupiscência, que é o desejo intenso em pecar. Leia para mim, para confirmar isso, Tiago, capítulo 1, versículo 14. O primeiro pecado de Davi, ociosidade. Não tinham o que fazer, né? O camarada não tinha o que fazer. O segundo, a cobiça. Leia para mim, Tiago 1 e 14. Quando é atraído e engodado. O que é ser engodado? Enrolado? Enganado. Primeiro, Davi saiu no pátio do seu palácio. Qual foi o primeiro pecado de Davi? Mas olhar é pecado? Mas olhar é pecado? Não? Então vou olhar, hein? Não é pecado olhar? Não. É pecado ou não é pecado olhar? Dá aquela olhadinha.
Ah, bom, existe olhar bom, olhar com malícia. Ah. Olha aqui. Primeiro Davi, o que? Ele olhou. Olhar é normal. Por exemplo, eu olho para o Rodrigo, que moço bonito. Eu posso falar isso? É ou não é? Não, mas eu posso falar que você é bonita, não posso? Então. Ah, Priscila. Ei, é pecado ou não olhar? Não. Deus me deu os olhos para quê? Para olhar. Mas a questão é, irmãos, que o olhar, ele fala. O olhar ele sente. O olhar diz palavras que com a boca você tem receio em dizer. Eu acredito quando o irmão Wellington, antes de casar, primeira coisa que você viu na sua esposa, você deu uma... Foi ela que olhou para você? Você é garanhão mesmo, vai. Cadê? É que ela não está aqui, né, para falar a verdade, né? Primeiro, tem o olhar, irmão. Tem uns que olham meio assim, outros olham assim, né? Outros já são descarados, olha, né? Mas o olhar tem isso, né? Irmão Wagner, né? Você olhou para sua esposa, ela olhou para você? Os dois? Foi troca de olhares. Primeiro foi olhar, né? O olhar falou, né? Pronto, está aqui uma prova viva. E Davi, ele olhou, mas a questão que Adão e Eva, Deus colocou a árvore no centro lá, com fruto. Não é que a árvore tinha veneno, mas porque Deus queria provar a obediência deles. No entanto, o olhar deles, ou de Eva propriamente, foi um olhar de cobiça. Então o olhar de Davi, ele foi o quê? Cobiça. Não me pertence, mas eu quero. E parece que as coisas que é mais difícil é gostoso, né? Parece que as coisas que vamos dizer assim, é mais complicado, é mais... Parece que chama atenção. Então o olhar, o que é? Ele diz muito mais que palavras. Então Davi, ele primeiro olhou. Mas se ele viesse num pátio, olhasse uma mulher se banhando, normal. Mas se ele olhasse e retirasse o seu olhar, ou então não cobiçasse, normal. Mas ele olhou e cobiçou. Eu imagino Davi, ele saiu no pátio, né? E quando ele deu aquela olhada, falou, não, meu Deus. Rapaz, não é que o negócio tá legal mesmo, rapaz. A boca de Davi. Ele olhou e cobiçou, meu irmão. O pecado de Davi não foi porque ele olhou, porque olhar, todos nós olhamos, mas ele olhou e cobiçou. O primeiro pecado de Davi foi o quê? E o que é a ociosidade? Quando não tem nada o que fazer. Esse foi o primeiro pecado. Ele não tinha nada o que fazer. E era pastor, meu irmão. Era o líder. Pensou um líder não ter o que fazer, Fábio? Um líder. Isso. Ocioso. O segundo pecado de Davi foi cobiça. Por que a cobiça? Porque a concupiscência fez com que ele concebesse e desse à luz ao pecado. Meu irmão, ninguém cai da noite por dia, ninguém peca um pecado gravíssimo da noite por dia. Ninguém. O pecado, ele é como uma gestação. Ele é gerado até o ponto de dar à luz.
Mas a Bíblia diz que quando pessoas agem dessa forma, o que usa de engano não permanece. Irmão, tais pessoas, tem hoje pessoas que vivem em fornicação dentro da igreja? Tem, mas tais pessoas nunca prosperam na vida espiritual, nunca vão para frente, e se casarem terão um casamento frustrado, terão consequência. Muitos vivem em adultério, sim, mas a consequência é gravíssima. Muitos roubam, outros matam, a consequência é gravíssima. E nós vamos ver aqui na vida de Davi, que ele era um homem de Deus. Ele tinha 4 características positivas, no qual vocês leram comigo, 4, mas ao mesmo tempo ele tinha outros pecados. Mas nós vamos ver que os pecados de Davi, eles tiveram umas consequências. Primeiro pecado de Davi, ele era o segundo pecado de Davi, ele era o quê? Cobiçador. Tá bom? Cobiçador. Fez com que? Olho grande. O pecado de Davi fez com que ele cometesse um terceiro pecado. Adultério. Terceiro pecado de Davi, adultério. Primeiro ele olhou, depois dele ter olhado, é o que a maioria faz hoje. Mandou perguntar o nome da mulher. Tem uns que é descarado, já chega, e aí? Qual o seu nome, hein? Qual o seu nome, gatinha? Qual o seu nome, gatinho? É? E tem uns que é mais tímido, né? Tímido só no começo. E manda alguém, pergunta para ela, qual o nome dela? Só quero o nome e o número do celular. Davi, além de olhar, ele mandou perguntar o nome da mulher. Qual o interesse que ele tinha em perguntar o nome da mulher alheia? Você está vendo que o pecado começou o quê? Gradativamente. Primeiro veio o olhar, depois veio a cobiça. Depois da cobiça já começou a gerar algo muito mais forte. A tal ponto de ele mandar, pergunta o nome da mulher, eu quero saber. E por fim, ele ordenou que trouxesse ela à força. Já pensou? Rodrigo, eu quero casar com você, mesmo que você não queira. Eu vou casar com você. Fulano, eu vou casar com você, nem que seja, manda buscar que eu vou casar. Rapaz, a mulher já era casada, já tinha sua vida, e ele ordenou que buscasse a mulher. Eu sou o rei, é eu que mando no pedaço. Ora, além dele olhar, o pecado começar a ser gerado, pediu para que trouxesse a mulher. Nesse ponto, irmão, nessa altura do campeonato, o pecado já havia sido concebido. Já havia. Ele já tinha executado, ele já tinha pecado. Só nesse ato. Ele foi engodado pela sua própria concupiscência. Então o primeiro pecado de Davi foi o quê? Diga bem forte, o quê? Segundo? Terceiro? Adultério. Ok? Através do adultério o quê? Ele foi tentado. Através do adultério ele foi o quê? Vencido. Naquele momento, irmãos, Davi deixou de ser um homem segundo o coração de Deus. Naquele momento. Leia para mim 1 Samuel 13 e 14. Naquele momento, ele deixou de ser um homem segundo o coração de Deus. 1 Samuel, capítulo 13 e versículo 14. Pode ler. Então nós vemos aí que Davi, ele era um homem segundo o coração de... A partir desse momento, ele deixou de ser um homem segundo o coração de Deus. Deixou.
e passou a cumprir a concupiscência da carne. Leia para mim Gálatas 5,16. A partir desse momento, agora o que imperava nele não era mais o Espírito Santo, mas a carne. E nós vamos ver quando a carne impera, o que ela faz. Leia para mim Gálatas 5, versículo 16. Ou seja, vivei pelo Espírito e não satisfareis o desejo da... Meu irmão, tem gente que não valoriza uma manhã como essa e não sabe o valor que tem. Nós aqui estamos essa manhã, poderíamos estar com os nossos afazeres, poderíamos estar com os nossos compromissos. Quantos aqui de vocês trabalharam a semana inteira, estiveram na faculdade, mas aqui estão porque vocês estão fortalecendo o Espírito. E quando nós fortalecemos o Espírito, qualquer dardo inflamado do diabo vier sobre nós, nós temos substância espiritual para vencer em nome de Jesus. Você pode glorificar Deus por isso? Se eu alimento o meu espírito, eu me mantenho forte. Se eu alimento o meu espírito, eu estou forte. Se eu busco a Deus, eu consigo vencer o mal. Tem gente que quer vencer o pecado, vencer tantas coisas, mas ele não ora, não jejua, não busca, não participa de uma escola bíblica, não se alimenta da palavra e quer que o Espírito Santo tome a frente do seu... Não, meu irmão, o Espírito Santo, ele tem sentimento, conforme já foi falado aqui, ele sente, ele tem dor, ele tem pavor, ele odeia o pecado. Quando nós nos afastamos de Deus, ele se afasta de nós, mas quando nós nos achegamos a Deus, o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E esta manhã, o Espírito Santo está aqui para te dizer: hoje eu quero te fortalecer. Aleluia, louvado e bendito seja Deus. Vivei em espírito e não cumprireis o desejo da carne. Quem vive em espírito, meu irmão, quem vive em espírito, ele pode namorar 1, 2 anos, 3 anos, não importa. Se ele tem um propósito de ter um casamento abençoado, ele não vai fornicar. Se ele vive em espírito, ele pode estar em um trabalho onde pessoas incrédulas lhe cercam, mas ele jamais irá se corromper. Se ele vive em espírito, ele pode habitar numa família, numa casa, em que as pessoas não têm pudor, não têm caráter, mas ele consegue vencer, porque ele vive em espírito. Mas quando nós vivemos na carne, nós nos entregamos ao desejo da carne, porque a carne, ela suplanta o espírito quando este não está forte. Mas esta manhã Deus te trouxe aqui, jovem, para te dizer: hoje eu quero fortalecer o teu espírito. Levanta a sua mão e glorifica o nome do Senhor. Hoje Deus quer fortalecer o teu espírito. Aleluia. Aleluia. Então Davi, ele foi vencido. Jovens, Davi foi vencido, sim ou não? Ele foi vencido por esses 3 pecados. O primeiro pecado foi... Participa comigo, por favor. O primeiro pecado foi... O segundo pecado foi... O terceiro pecado foi... Adultério. Ok? Meu irmão, outro pecado de Davi: homicídio. Para quem já estava morto espiritualmente, irmão, matar seria fácil. O Espírito Santo já tinha ido embora há muito tempo de Davi. Davi, ele planeja um assassinato. Olha a astúcia de um homem que se dizia homem de Deus. Leia para mim 2 Samuel, capítulo 11, versículo 10. Observe bem aí. A mulher que Davi desejou e adulterou, ela era casada, sim ou não? Tinha marido, sim ou não? Qual era o nome do marido? Olha o que ele diz para Urias: ei, vem para casa descansar. Vem para casa descansar. Fique com a sua mulher. Dê atenção a ela. Esteja com ela. Porque ele já havia pecado com ela. Então ele queria que Urias viesse e deitasse com a sua esposa. Porventura, se ela ficasse grávida, alguém iria dizer: não, Urias esteve lá. E ele preparou uma carta e deu para Urias, um soldado exemplar: rei,
enquanto os meus amigos estão na batalha, o senhor acha que eu vou ficar na minha casa, com a minha mulher, comendo e bebendo, enquanto os meus irmãos e amigos estão na batalha? Não, rei, eu quero estar na batalha. Urias, pega esta carta e leve ao capitão do exército. A carta estava dizendo: coloca Urias na frente do exército, no lugar mais perigoso, para que ele morra. Você pode glorificar Deus pela sua vida? O pecado, quando o homem perde a direção de Deus, já vi crentes dizer: se eu pudesse eu matava, se eu pudesse eu fazia. A pessoa quando chega a esse estágio, irmão, porque o diabo já tomou posse, o Espírito Santo já está longe há muito tempo. Um homem de Deus que teve coragem, audácia de planejar um assassinato. Olha o grau do pecado de Davi. Ele planejou, ele arquitetou. Quando você vê alguém na igreja dizer: ah, eu vou pegar aquele camarada, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, porque o Espírito Santo de Deus está longe, meu irmão. Crente que anda em espírito, ele não luta com as mãos, ele luta com o joelho, com a oração. Crente que anda em espírito, meu irmão, as suas palavras são outra. Até os seus provérbios são diferentes. O seu andar é diferente. A sua visibilidade é diferente. As pessoas olham para ele e vê o Espírito Santo. Esta manhã Deus te trouxe aqui para te dizer: eu quero te dar um banho de misericórdia, porque eu ainda te amo. Eu ainda te amo. Aleluia. Está assim de gente, irmão, endemoniada aí. Dentro da igreja, falando em matar um, matar outro, fazer isso, fazer aquilo. Faz nada, meu irmão. Primeiro, ninguém toca no homem de Deus, ninguém toca na mulher de Deus, porque você é ungida. Primeiro pecado de Davi, qual era? Segundo? Terceiro? Quarto? Suicídio. Já está matando Davi aqui. Quinto pecado, suicida. Isso, Wellington. Isso que eu gosto de você, Wellington. Homicídio. Homicídio. Hein? Outro pecado de Davi. Tem vários, irmãos. Eu peguei leve com Davi. Separei os piores. Fui misericordioso. Quem sou eu, né? Outro pecado de Davi: insensibilidade. Leia para mim, versículo 25 do 2 Samuel capítulo 11. 2 Samuel capítulo 11, versículo 25. Olha, Davi, quando soube da morte de Urias, o que é que ele fez? Ele chorou? Não. Pronto. Matei-o. Pronto. A pedra de tropeço já saiu do meu caminho. Como se não bastasse, o homem nem havia esquentado lá na sepultura ainda, esfriado, melhor dizendo, o corpo. Ele mandou chamar a viúva. Olha que espertão. 2 Samuel 11, 27. Leia para mim. O homem nem passou direito o tempo, foi lá e pegou. Trouxe a mulher para casa. Casou com a viúva. Ou seja, nessa altura, irmãos, a mente de Davi já estava cauterizada. Leia para mim, 1 Timóteo 4, verso 2. 1 Timóteo 4, verso 2, por favor. 1 Timóteo 4, verso 2.
Pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria Irmão, está assim de gente que peca, participa da ceia e sorri como se nada tivesse acontecido. Agora me diz, por que tais pessoas agem dessa forma? Porque está com a mente... Não acusa, irmão. Não acusa. Ele não se sente acusado por aquilo que ele faz. A mente já cauterizou. E diz a Bíblia que tais pessoas, Deus entregou a própria concupiscência. Deus entregou-os ao próprio pecado. Deus virou a costa para tais pessoas. Elas podem pecar. Por isso que a Bíblia diz em Apocalipse: aquele que é sujo, suje-se mais ainda. Mas aquele que é santo, santifique-se mais ainda. Então, Davi, ele foi insensível, muito insensível. A mente já estava cauterizada. Primeiro pecado de Davi, qual era? Segundo? Terceiro? Quarto? Quinto? Insensibilidade. Tem gente, irmãos, que às vezes ouvindo uma palavra ministrada, ela não tem sensibilidade espiritual. Ela não entende, ela não compreende, porque não é mais sensível à voz do Espírito. O Espírito Santo, para ele falar, irmãos, não precisa ele usar A e B, apontar com o dedão para você. Não, irmão, não precisa. O Espírito Santo de Deus fala quando você está dormindo em sonho, quando você está no banheiro tomando banho, quando você está no carro, quando você está na escola. O Espírito Santo conversa com você. Você é sensível à voz do Espírito Santo. Papai está falando comigo hoje. Papai está falando comigo agora. Sabe o que é isso, irmão? É ter sensibilidade à voz do Espírito. Esta manhã eu quero que você compreenda. O Espírito Santo de Deus está aqui. Ele está falando. Seja sensível em nome de Jesus à voz do Espírito Santo. Aleluia. Diga bem forte. Diga bem forte. Que Davi, diga bem forte. Davi, ele era um homem ungido, um homem corajoso, um homem cheio de temor, um homem escolhido por Deus. Os pecados de Davi, diga bem forte, os pecados de Davi: ociosidade, cobiça, adultério, homicídio, insensibilidade. Diga bem forte: consequências do pecado. Agora vem o mais terrível. Irmãos, Deus perdoa? Sim, mas tem consequência. Deus me perdoa, mas eu tenho consequência. Primeira consequência do pecado de Davi: perda da comunhão divina. Leia para mim o versículo 12 do Salmo 51. Leia o versículo 12. O que aconteceu com Davi aqui? Ele perdeu a comunhão de Deus. Sabe o que é isso, meu irmão? Sabe o que é isso? É você orar, parece que a sua oração não está sendo ouvida. Sabe o que é perda da comunhão com Deus, da presença de Deus? É você vir uma manhã como essa e nenhuma dessas palavras te tocar. É quando você está longe de Deus. Sabe o que é perder a presença de Deus? É quando você não tem sequer o desejo de parar 5 minutos para ler a palavra, mas tem desejo de fazer outras coisas que não deveria fazer. Perda da comunhão de Deus é quando você perde totalmente o desejo de sentir a presença de Deus. Primeira consequência do pecado de Davi: perda da comunhão divina. Segunda consequência: o afastamento do Espírito Santo. Leia versículo 11, por favor. Versículo 11. Davi já havia perdido a presença de Deus. Aí ele disse: Deus, por favor, Deus, eu já não aguento ter perdido a tua presença.
mas por favor, tire tudo de mim, tira o meu reino, tira a minha vida, tira tudo. Mas por favor, não retires de mim o teu Espírito Santo. Você pode sentir esta manhã a presença do Espírito Santo? Você pode dizer para ele: obrigado, Espírito Santo, porque eu ainda sinto a tua presença. Aleluia. Perdeu. Consequências do pecado de Davi. Primeiro, ele perdeu o quê? A segunda, a presença do Espírito Santo. Aí diga bem forte: a intervenção de Deus. Quando eu penso que estou fraco, é aí que eu sou forte. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na hora da fraqueza. Quando Davi achava que ia morrer, aí Deus olha lá do céu e diz: Davi, você pecou, você me entristeceu, mas agora eu vou entrar em ação. Você pode glorificar a Deus porque você tem um advogado? Quando você não pode, quando você se sente fraco, quando você se diz: Deus, eu não aguento, eu não suporto. Deus, este pecado parece estar me culminando. Deus, as minhas atitudes parecem que estão me fragilizando. O Espírito Santo, ele diz: não, meu filho, ainda não é o fim da caminhada. Eu ainda te amo. Eu tenho propósito, eu tenho intenção. Eu tenho planos para a tua vida espiritual. Aleluia, levanta a tua mão direita em nome do Senhor Jesus. Eu recebo a autoridade do Espírito Santo para te dizer: você chegou aqui fraco, abatido, angustiado, mas esta manhã o Senhor te diz: levanta a cabeça, minha filha, levanta a cabeça, porque agora, até agora, você estava agindo com as suas forças, mas chegou o momento de eu agir. Eu vou intervir nessa situação. Sinta a presença do Espírito Santo. Dê liberdade a Ele esta manhã. O Espírito Santo, o diabo já olhou para você e disse: você é fraca, você não pode estar no meio daquele jovem. Olha o que você... Não, meu irmão, quem perdeu essa batalha é Ele. Você é soldado de Cristo. Em nome de Jesus, você foi chamado a esta guerra para pelejar. Mas nesta peleja não tereis que pelejar. O Senhor pelejará por vós e vós calareis, assim diz o Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Quando estamos em apuro, Deus sempre usa algo, nem que for a jumenta, para falar conosco, mas Ele usa. Leia para mim, 2 Samuel, capítulo 12, versículo 1 a 5. A intervenção de Deus. Observe bem aí. Observe bem. Isto foi uma parábola, sim ou não? O que Deus estava dizendo através do profeta Natan a Davi? Que este homem era quem? Este homem era quem? Este homem da parábola, da historinha, quem era? Davi. O camarada tinha muitas ovelhas, mas ele pega justamente a do vizinho, que tinha uma apenas. Aí Davi disse: esse homem merece morrer. Aí o profeta olha para ele e diz: você é este homem. Aí Deus usa o profeta para lhe dizer: olha, a partir desse momento, o profeta foi corajoso, né? Se fosse muitos olhos, não falava não. O profeta foi corajoso e disse tudo para Davi: a partir desse momento, a mão de Deus pesará sobre você. A consequência do pecado de Davi trouxe o quê? Primeira, falamos aí,
perda segunda do Espírito Santo. Mas não ficou só nisso não, meu irmão. Não ficou só nisso. A sentença divina veio. Leia para mim versículo 14 do capítulo 12. Olha a sentença aí. Todavia, porquanto com este feito deste lugar de sobremaneira, que os inimigos do Senhor blasfemem, também o filho que te nasceu certamente morrerá. Batseba ficou grávida, sim ou não? Deus mata a criança. Primeira consequência. Como se não bastasse, meu irmão, Deus permitiu que acontecesse desgraça sobre desgraça na casa de Davi. Aminon, filho de Davi, foi assassinado pelo próprio irmão, consequência do pecado. Leia para mim, 2 Samuel 13, versículo 28 e 29. Aminon foi assassinado pelo seu próprio irmão Absalão. Amém? Consequência do pecado. O filho de Davi, criança renascida, ela morreu. Diga bem forte, a criança morreu. Aminon morreu. Diga bem forte, Aminon morreu. Outro filho de Davi. E não parou nisso não. Olha o que a mão de Deus faz, irmãos. Olha o que a mão de Deus faz. Absalão foi morto por ter se rebelado contra o próprio pai. Leia para mim agora. 2 Samuel capítulo 18, verso 17. Outro filho de Davi morre. Irmãos, Absalão foi morto por quê? Ele se rebelou contra o próprio pai. Foi morto. Quantos filhos de Davi já nessa altura já tinham sido mortos? 3. E não parou aí não. Olha a mão de Deus. Olha o que a mão de Deus faz, meu irmão. Isso é sério. Irmãos, isso que está sendo pregado aqui esta manhã, eu quero que você guarde. Isso é sério. Tem gente que brinca com o pecado aí. Tem gente brincando de ser crente. Isso é sério. Isso vale para hoje. Amém? Olha só. Absalão morre. Já no final do reinado de Davi, outro filho de Davi morre. Adonias foi morto à espada. 1 Reis, capítulo 2, versículo 24 e 25. Já estou terminando. 1 Reis, capítulo 2, versículo 24 e 25. Leia para mim, por favor. Primeira Reis, capítulo 2, verso 24 e 25. Quem achou pode ler. Quantos filhos de Davi nessa altura já tinham morrido? Com o filho de Batseba, 5. Certo? Olha a mão de Deus. E tudo isso aconteceu, sabe por quê? Deus falou: Davi, você cometeu adultério? Sim. Você matou? Sim. Você adulterou? Sim. Então mesmo pecado, o que você fez, farão com você. Eu te perdoei, mas você vai ter que me pagar. Quer ver? Eis que suscitarei da tua mesma casa o mal sobre ti. 2 Samuel capítulo 13, versículo 11. Leia para mim. 2 Samuel capítulo 13, versículo 11.
Meu irmão, para finalizar, Absalão, ele era filho predileto de Davi. Ele era filho predileto de Davi. E sabe o que ele fez, meu irmão? Sabe o que ele fez? Ele pegou as concubinas de Davi, levou no pátio do palácio, em frente à congregação de Israel, e prostituiu com cada uma delas, na frente do povo, com as próprias mulheres do pai. Agora diz, se Davi pagou caro ou não pagou? Sim ou não? O próprio filho traiu o pai dessa maneira? Vamos confirmar na Bíblia, meu irmão? Você pensa que o pecado fica barato assim? Não, meu irmão. Segundo Samuel, capítulo 16, versículo 21 e 22. Segundo Samuel, capítulo 16, versículo 21. Beleza. Quando vocês forem ler, vocês ficam de pé, tá bom? O som sai mais, né, na horizontal, tá bem? Então, observe bem aí, que, conforme o Leônidas leu, Absalão, ele pegou as próprias mulheres do pai e pecou na frente da congregação. Consequência do pecado. Tá bem? Consequência do pecado. Como se não bastasse, a filha do rei Davi foi estrupada pelo seu próprio irmão. A mão de Deus é pesada, sim ou não? Antes de nós pecarmos, irmão, nós temos um censor. Pastor Fábio, o censor sabe qual é? O Espírito Santo. Ele avisa, não faça isso, não faça aquilo. O Espírito Santo é o nosso censor, meu irmão. Meu irmão, se você não pode, com a sua fraqueza, fuja dela. Fuja da aparência do mal. O mal está à sua frente, desvie, dê volta, pague o preço, mas desvie. Mas não perca a tua comunhão com Deus. Não queira desgraça na tua casa, na tua família. Queira prosperidade na tua vida espiritual e material. Para isso, plante o melhor na tua vida, material e espiritual e familiar. Você vai colher bênção. Por isso que tem pessoa que não para emprego, muda de cidade, muda de casa, muda de igreja. E alguém diz, mas o que acontece com essa pessoa que ela não consegue? Não, meu irmão, é maldição de Deus, preço do pecado. Não prospera ministerialmente. Quantos pastores estão aí lutando, estão caídos ainda, não prevalecem, porque estão debaixo de uma maldição de pecado. E levarão isso para o resto da vida, porque não pensaram antes de cometer tal ato. Mas levanta a sua mão direita em nome do Senhor Jesus. O Senhor te trouxe aqui para te dizer, eu estou intervindo ao teu favor esta manhã, porque eu ainda te amo. O diabo quer te matar, quer te destruir, mas não vai conseguir não, meu irmão. Não vai conseguir não, minha jovem. O Espírito Santo ainda está sobre ti. Leia para mim, segundo Samuel, capítulo 13, versículo 15. O próprio irmão. Fique de pé, meu querido, fique de pé. Isto, melhor. Ele cometeu incesto com a sua própria irmã, filha de Davi. Consequência do pecado de Davi: perda. Segundo, e só na casa dele aconteceu 6 situações. Primeiro, filho morreu. Segundo filho morreu. Terceiro filho morreu. O quarto filho morreu. O quinto filho morreu. E a sua própria filha foi estrupada. Quando Deus usa o profeta Natan e diz: eis que Deus está te contemplando, Davi. Você é o homem. Davi, ele então reconhece. Aí entra a oração do pecador arrependido. Agora voltemos para o texto oficial que nós lemos. Abre lá,
Por favor, Salmo 51. Salmo 51. Salmo. Pelo próprio irmão. Pelo próprio irmão. Salmo 51. Davi no versículo 2. Presta atenção juntamente comigo. Ele diz assim: lava-me completamente da minha iniquidade, Senhor, e purifica do meu pecado. Quando nós pecamos, a primeira atitude que nós temos que ter, reconhecer que pecamos. E dizer: Deus, eu pequei, mas eu te suplico perdão. Terceiro, versículo 3 ao versículo 4. Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre dentro de mim. Davi está dizendo: Deus, toda vez que eu vou orar, toda vez que eu vou participar de alguma coisa referente a ti, o pecado vem na minha frente. Aí ele diz no versículo 4: contra ti somente pequei, e fiz o que os teus olhos é mal, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. Aí no versículo 7, leia comigo. Olha aí, preste atenção. Olha o que ele diz: purifica-me, Senhor, com hisopo, e ficarei puro. Lava-me, e ficarei mais alvo que a neve. Meu irmão, Davi não entendia ou não conhecia o sangue de Jesus que purifica. Jesus não tinha morrido ainda. Mas sabe o que Davi fez? Na época ele sabia que, na antiga lei, quando alguém tocasse num cadáver, quando alguém tocasse em algo imundo, alguém teria que se lavar e purificar. Então Davi, ele simplesmente disse: Deus, eu quero que o Senhor me purifica. Sim, com hisopo. Hisopo era uma planta aromática que era espremida numa água. E quando a pessoa pecava, então a pessoa era aspergida por aquela água. Davi disse: Senhor, me asperge com hisopo, para que eu seja purificado. Hoje não tem hisopo, mas o sangue de Jesus te purifica do pecado. Você pode glorificar a Deus? Purifica-me, ó Deus. No versículo 10, para encerrar, ele faz 4 pedidos a Deus. Eu quero que você fique de pé neste momento. Deus, eu sei que pequei, eu sei que errei, mas por favor, Deus, eu quero que você levante a sua mão direita. Eu quero que você se coloque na posição de Davi. Levante a mão direita e diga assim: Deus, eu pequei contra ti, mas esta manhã me perdoa de todos os meus delitos, todos os meus pecados. Por favor, Deus, eu faço a oração de Davi: cria em mim um coração puro. Coloca a mão no coração em nome do Senhor Jesus. Sinta a presença do Espírito Santo. Ele está purificando o teu coração hoje. A partir de hoje, você terá uma mudança de vida. A partir de hoje, você vai se propor diante de Deus: Deus, eu não quero mais pecar contra ti. O Senhor purifica o teu coração esta manhã, porque Ele ainda te ama. Diga bem forte: Deus, eu faço o segundo pedido. Não me lances fora da tua presença. Ele não vai lançar fora não, meu irmão. É melhor você aqui dentro do que lá fora. Ele ainda te ama, Ele ainda te ama, Ele ainda te ama, Ele ainda te ama. Tecamanta, surabanacá, suremenehai, suremenehai. Diga bem forte: Deus, diga bem forte: Deus, eu faço a terceira oração de Davi. Torna a dar-me alegria da salvação. Quantos entraram aqui achando que o seu nome já foi apagado? Não, meu irmão. Hoje o Senhor te dá alegria da salvação na tua alma. Diga bem forte: Deus, eu faço a última oração de Davi. Eu vim aqui esta manhã, abri os meus lábios para te adorar.